primeiro conceito que a gente fala sobre meliponicultura, né, que é a criação de abelha do gênero Melipona, ou seja, abelhas sem ferrão. E a gente tem um conceito seguinte, que criar abelha com resultados que sejam viáveis economicamente. Eu não acredito em nenhuma atividade na minha formação de agrônomo que ela não gere renda, ela não gere alguma coisa. Então você criar um determinado animal, no caso dessas abelhas, e não gerar renda, ela não se sustenta. Possivelmente, alguns anos ela cessa. E eu acho que foi o que aconteceu muito com a meliponicultura. Ninguém viu a meliponicultura como geração de renda, certo? A gente só viu aquele viés de preservação. Só, não, é uma abelhinha, não. É uma abelha que produz, e produz mel, e o mel de uma qualidade superior, com um preço hoje, para vocês terem uma ideia, de 100 a 150 reais o litro de mel. Então é uma atividade zootécnica, eu considero uma atividade. E essas abelhas podem ser criadas em regiões, em áreas próximas à sua casa, porque ela não tem ferrão. Então vamos lá, o que seria a meliponicultura? Seria a criação de abelhas sem ferrão, e a gente tem que ter um conhecimentozinho genético dessas abelhas, né? Ninguém vai ser um geneticista, mas tem que conhecer. Por quê? Essas abelhas têm vários gêneros. No caso da abelha com ferrão é um gênero, é Apis. Nessa aqui são mais de 400 gêneros só aqui no Brasil. Então a gente tem que ter um conhecimentozinho, mas não é coisa do outro mundo não, muito fácil. A gente tem que ter um conhecimento do meio ambiente, das floradas. Não existe criação de abelha sem flor. É por isso que eu acho que nesse país devia se pagar um passivo ambiental para os criadores de abelha. Ou seja, porque nós preservamos o bioma do Brasil. E ver a importância da água, das floradas, para poder ter nessa atividade êxito. E o terceiro ponto que a gente fala é o manejo. O que seria manejo? A gente vê muito falar, mas o manejo na criação é a intervenção do homem na atividade. Quando a gente compreende isso é harmônico, a atividade gera renda. Quando começa a não ter um desses pontos, dessa balança, começa a não ter resultado, isso influi num todo. Então, a meliponicultura seria isso. O próximo, por favor. Bom, para que vocês entendam o que é que acontece com as abelhas, vamos fechar aqui os olhos e pensar o seguinte. Quem está do semiárido, né, sabe disso. Quando está a seca, que deu as primeiras chuvas, vem as floradas. Qual o primeiro produto que a abelha vai buscar? É o pólen. A primeira coisa que a abelha vai pegar é o pólen, que é a fonte proteica. Ou seja, ela precisa pegar proteína. Para quê? Para que a rainha receba essa informação, comece a reproduzir e reproduzir. Nessa reprodução vai ter o alimento das crias, que é feito à base de pólen, que é a proteína. A rainha, no caso das melíponas, ó, você vê aqui no caso, é uma rainha, e ela começa a reprodução. Ela começando a reprodução, o enxame começa a crescer, a população começa a crescer. Então, para ter crescimento de população, a gente precisa de proteína, que é o pólen das flores. Num segundo momento, quando essa população de crias, ela evolui, o que é que vai acontecer? As abelhas agora priorizam o quê? Coletar néctar, que é o carboidrato. É o açúcar, é a substância que tem nas flores adocicadas que produz o mel. Então o que é que a abelha faz? Estoca esse mel para alimentar os insetos adultos. Correto? E um outro elemento que as abelhas vão procurar são as resinas, que são o própolis, conhecido como própolis. No caso das abelhas sem ferrão, se chama geoprópolis, porque é uma mistura de resina com solo, com barro. Ela vai pegar barro para fechar a colmeia, a colônia, para se defender e produzir esse geoprópolis. Como o alimento dela é guardado em potes, é diferente da apis. A apis são em favos, ela constrói potes. E esses potes, além da cera, tem pólen.
Então, nesse pólen tem o defensivo natural, tem um antibiótico natural. É por isso que quando a gente faz análise de mel, você faz análise de mel, não dá nada no mel. Por quê? Das melíponas. Porque tem esse pólen que é um antibiótico natural. Essa é uma das coisas. Bom, aí eu queria que vocês entendessem mais ou menos isso. Isso é a grosso modo, né? E a água? Todo animal precisa de água. Eu tenho visto muito falar das perdas de abelhas. Claro, olha, todo ano a gente vai ter seca, muito ou pouca no semiárido. Isso, até aqui na Zona da Mata, na minha região de Viçosa, foi forte esse ano, viu? Há 5 anos vem dando seca e esse ano também. Então, para criar abelha tem que ter água, lembrem-se disso. Tem que ter conforto térmico, as abelhas não podem estar no sol, né? Eu vejo aí, né, no caso de apis, muito, e no caso dos meliponinos, a abelha lá no sol quente. Tem espécies que gostam de biomas mais quentes, de regiões mais quentes, como a jandaíra, que está lá no semiárido. Mas as abelhas, quando você criar, ela tem que ter no local sombreado, certo? Por próximo. Então, como é? Essa é uma pergunta, a gente fez aqui uma jogadazinha para ver se melhora, né? Porque, como eu disse, eu não sou professor. Essas plantas, é uma pergunta que a gente ouve muito. O pessoal telefona: Pedro, rapaz, e planta tal, fornece o quê? Fornece pólen, fornece néctar, certo? Uma forma, não é uma forma científica, mas é uma forma muito boa, empírica, do meliponicultor ou apicultor reconhecer aquela planta, se ela fornece pólen ou néctar. É muito fácil. Ou seja, quando eu estou olhando, eu vou pela manhã e vou observar aquelas plantas. Se eu vejo as abelhas com as patas cheias de pólen, né, aquelas bolotinhas vermelhas, que ali são milhões de pólen, que ela junta no último par de pata e carrega. Tudo que for sólido, a abelha bota no último par de patas, que chama-se corbícula, né? E o que for líquido, ela suga com a língua, que chama-se prosbóscide, é a língua da abelha, e uma proporção assim, vocês entendam, a língua da abelha é como uma tromba para o elefante, é daquele tamanho, é bem grande, né? Então ela consegue tirar o quê? A água e o néctar, que são as substâncias líquidas. Ficou claro? Então a gente vai passar um videozinho aqui para vocês perceberem como é que eu reconheço que as abelhas estão procurando néctar ou pólen. Vamos lá. Isso aqui é a Mimosa caesalpínea, né? Essa planta aqui é o sabiá, todo mundo conhece o sabiá. Essa abelha é a uruçu. Olhe para a pata dessas abelhas. Olha a carga de pólen. Então, quando eu vejo uma quantidade grande de abelhas com a carga dessa forma, então essa planta está fornecendo o quê? Está fornecendo pólen, certo? É um bom indicativo, é um grande indicativo. Vejam como está a carga de pólen. Isso aí é uruçu, certo? Então eu posso ir compreendendo e montando meu pasto para a abelha, né? Eu posso ir plantando plantas que forneçam pólen ou forneçam néctar. Então você vai compreendendo. Uma outra coisa, vejam que a abelha, ó, ela está voando. Inclusive, para a gente falar uma curiosidade, é que as pessoas pensam que a abelha ápice, a abelha com ferrão, briga com a abelha sem ferrão. Não, vocês vão ver a abelha ápice aí, vão ver a uruçu, a abelha sem ferrão, convivendo. Precisa o quê? Ter pasto, ter flor, certo? Olha, vocês estão vendo aí. Uma outra coisa, se fala muito em alimentação de abelha. O que é que a gente pode fazer? Que a gente está chamando ANI, alimentação natural induzida. Esse é um trabalho do professor Odério, que ele fez com apis, e a gente tem feito isso. Por exemplo, no semiárido, agoia uma jurema, pode aguar a jurema com uma faixa de 700 litros de água, você tem alimento para sustentar umas 15, 20 caixas de abelha de apis. E olha aqui, a quantidade de abelhas pegando pólen, tá vendo? Olha, então, isso é uma forma de você conhecer. Outra coisa, apicultor e meliponicultor tem que deixar de copiar o que tem no Facebook, tem na internet, tem que ir para campo. Os apicultores e meliponicultores estão acordando às 10 horas da manhã e não vê uma abelha na flor. Não, porque a abelha pasteja logo cedo, então a gente tem que ir para campo,
certo? Olha aí, ó, várias espécies pegando uma planta que hoje é muito disseminada aqui no estado de Alagoas. E outra coisa, essa planta aí produz estaca, R$ 7,00 a estaca. Então você já, ó, planta para produzir alimento para as abelhas e já tem renda com essas estacas. Deixa a gente só ver aí. Isso aqui é porque a minha grua era em cima do cavalo. Eu estava filmando isso em cima do cavalo e teve uma hora que uma das abelhas ela sai, ó, e vai para a base. Eu acho que ela estava roendo e tirando um pouco de resina. Olha a carga de pólen dessas abelhas. Como é importante para as abelhas o pólen. Então, o que está acontecendo? Isso ela precisa para fazer o alimento da rainha e das larvas, para alimentar as rainhas e larvas. Como é o nome dessa planta? É sabiá, Mimosa cesalpinea. Tá bem. Então tem várias plantas fornecedoras de pólen. Então como é que eu conheço? Quando eu vejo a maioria das abelhas coletando com a patinha cheia, né, de pólen. Então essa planta possivelmente é um bom indicativo que é fornecedora de pólen. Uma planta aqui que ninguém dá valor, mimo do céu, né? É uma ornamental. Você pode plantar nas cercas, nos muros, né? Olhe, veja aí, ó, a abelha apis e a abelha uruçu. Olhe nela, veja se vocês estão vendo alguma abelha com a pata com pólen. Não, a abelha para, ó, e está com a língua, a probóscide, recolhendo o néctar. Então isso é um forte indicativo que essa planta fornece néctar, ou seja, ela vai fornecer o mel, né? Então essa é uma planta que a gente pode formar um pasto apícola excelente. Qualquer pouquinho d'água essa planta sobrevive. Você pode plantar nas cercas, pessoal dos meliponares aí, é legal. E outros, e as plantas nativas, vamos estudar, vamos ver, ir observar, certo? Então essa é uma forma que eu achei que fica muito claro, assim, porque na realidade, se eu fosse mostrar isso cientificamente, por análise polímica, aqui ia dar um nó na cabeça da gente. Então essa forma, eu acho muito fácil de você reconhecer que uma planta fornece pólen ou fornece néctar, né? Essa é o mimo do céu, o amor agarradinho, né? Se estiver muito lento, assim, que vocês quiserem, eu adianto, mas eu quero que vocês entendam. Volta. É o 5 depois desse. Pronto. E isso aqui é um trabalho que a gente vai publicar agora. Se fala muito em própolis vermelha, né? E a gente identificou que a abelha uruçu, na zona da mata, coleta própolis, resina vermelha dessa planta. Suacho Fleming, aí tem o pessoal da academia, e me corrija quando eu falar essas palavras erradas, né? Mas é conhecido como enxúndia ou rim de porco. É uma planta que tem muito na Mata Atlântica. Então todo mundo conhece essa planta. Se você puxar o entrecasca e der alguns riscos na planta, ela fornece a resina. Então a abelha, veja que quando eu vou olhar, a abelha está produzindo, pegando resina. É enxúndia ou rim de porco. Na minha região é conhecido assim. Eu já mandei para o IMA, o pessoal do IMA já classificou. O nome científico é esse aí para mim. É isso aí que eles identificaram. Então ficou muito claro. Próximo. Bom, tem plantas que tanto fornecem néctar como fornecem pólen. Exemplo, pitanga. Veja aqui, ó. A patinha cheia de pólen. E olha a prosbóscide. A língua coletando néctar. Então tem plantas que a abelha planta fornece os dois alimentos. Então é muito interessante, é isso que eu estou tentando mostrar, que é possível fazer o pasto meliponícola e apícola. O problema é que ninguém quer plantar. O cara só quer derrubar. E quer descobrir uma coisa milagrosa. A solução para criar abelha é plantar. Não tem outra.
plantar e ter flores. Seja 1 a 11 horas, vocês conhecem aquelas 11 horas? Plante 11 horas, tem que fazer isso. O que é ideal é que você tenha uma variedade de plantas. Você tenha plantas de várias espécies, é o mais interessante, certo?